Aê, bom dia! Opa, sabadão, tamo aí, sábado tá chovendo, aqui em Jundiaí tá chovendo, então vamos lá. Bom, a aula de hoje, né, ou melhor, a live de hoje, vou falar sobre concentrações. Concentrações envolvendo gramas por litro, mol por litro e ppm. Eu sei que o ppm dá uma dor de cabeça aí, mas é muito simples e as pessoas, de uma certa maneira, acabam se enrolando. Para isso, eu peguei algumas questões que já caíram em vestibulares, né? Vestibulares bem concorridos, que cobravam exatamente esse tipo de coisa. O José Edilson já está aí presente, já está falando, professor, quando começa as aulas para a gente começar a estudar. Isso mesmo, José Edilson. Bom dia aí. Bom, então vamos lá. Então vamos começar então falando. Eu coloquei aqui um textinho aqui para a gente começar, tá? É, Infelizmente, essa claridade aqui no meu rosto não tem o que fazer. Tem dia que eu acerto o iluminador, fica certo, tem dia que não dá certo, tem dia que fica muito claro, fica parecendo um pouco fantasma. Então vamos lá. O sódio, nessa questão caiu na Universidade Federal de Santa Catarina. Então lá, o sódio é um elemento químico essencial. A Anvisa determina que 2 gramas de sódio diariamente bastam para a saúde, né? Saúde humana. O sal de cozinha é formado por átomos de sódio, 40%, e átomos de cloro, 60%. Portanto, o limite de consumo máximo do sal por dia é de 5 gramas. O sódio também é encontrado em grande parte nos alimentos. Como todo alimento é essencial para a vida, e quando o consumo em excesso, nos deixa propensa a alguns problemas de saúde. Problemas como colesterol alto, hipertensão, podem ser causados por excesso de consumo de sódio. Então aqui o texto ele foi muito bacana, porque muito estudante quando lê essa informação, eles acabam tendo uma dúvida quando se fala de sódio, tá? Ele está falando somente do sódio, 2 gramas de sódio, só sódio, Na, tá? E em compensação, aqui o texto ele trouxe o sal, porque o sal tem sódio e tem cloro, então está deixando bem claro no texto que tem isso aí. Então, se são 2 gramas de sódio, e o sódio é 40% da constituição do sal, então, se eu colocar mais o cloro, que é 60, então a massa máxima de sal que uma pessoa pode ingerir é 5 gramas. E, de fato, é costume pela gente ver sódio relacionar com cloreto de sódio e esquecer que tem um cloro ali na composição da massa, tá? Então, vamos lá. Então, a questão aí fala assim: então, assinale a soma das proposições corretas. Conforme dados da Anvisa, o brasileiro consome em média 12 gramas de sal de cozinha por dia, o que significa que ele consome quase 5 gramas de sódio. E agora, vamos ver lá. Será que é isso mesmo? Se eu pegasse os 2 gramas, né? O sódio é um elemento químico essencial para a vida. Determina que 2 gramas de sódio diariamente basta para a saúde. Então, deixa eu pegar aqui, vamos escrever isso aqui, calma. Aqui, opa, vem para cá. E aqui eu tenho que vir para cá. Opa, só um minutinho aqui, arrumar tudo esse negócio aqui. Então, olha só, se a gente fosse fazer, tá? Vamos, cadê lápis, caneta? Não sei se dá para ver bem aí. Então, lá, 40% é sódio. Então, se a gente está fazendo a questão 1, item A, né? Seria o primeiro item, 40% é sódio. E os outros 60% é cloro. Como nos interessa o sódio, então se a gente pegasse os 12 gramas, então como que eu faço a conta? 12 gramas seria o 100%, que seria o NaCl, que é a composição do sódio mais o cloro. 40% aqui corresponde a quanto? Eu vim hoje sem calculadora, então eu teria que fazer a continha. Então vamos fazer aqui a continha. Eu vou abrir aqui, não vai espelhar, né? Não vai ter como espelhar essa conta. 40 vezes 12 dividido por 100, 4,8. 4,8 gramas de sódio. Então, se um brasileiro consumir 12 gramas de sódio, desculpa, de cloreto de sódio, né, que é o sal de cozinha, cloreto de sódio, ele vai sim consumir 4,8 gramas de sódio. Então, é verdadeira o item 1. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu tirar a calculadora. Opa, aqui. É verdadeira, porque ele fala quase 5 gramas. Sim, então é verdadeiro esse item aqui, porque sim, ele vai consumir quase 5 gramas.
O ideal seria, item 2, né? Então, esse aqui não é o item A, e sim é item 01, que o ideal seria que o brasileiro consumisse menos de 0,1 mol de sódio por dia. E agora, como que a gente vai fazer essa conta? Bom, a gente vai ter que lembrar que o ideal é que a pessoa consuma. Opa, aqui eu escrevi tudo aqui, no dia que eu vou escrever, isso aqui muda, né? 2 gramas, né? 2 gramas de sódio, tá? De sódio. Eu estou no Word aqui, quando eu mexo aqui as janelas, eu bato aqui no teclado, escreve. Então são 2 gramas de sódio por dia. Então eu vou ter que voltar lá para fazer minha continha. Então vamos lá. Opa, aqui não. Aqui. Então vamos lá. Então pela minha continha, eu tenho lá o sódio. Se a gente olhar na tabela periódica, ele vale 23 gramas para cada 1 mol. Então, o que isso significa? Se eu tiver 2 gramas, quantos mols eu vou ter? Então, a gente vai ter que fazer a continha aqui, tá? Então, eu vou ter 2 dividido por 23. 2 dividido por 23, vamos pegar a calculadora. Uau! 2 dividido por 23. Me deu 0,08 mol, ok? Então, a quantidade de sódio em mols recomendado por dia seria 0,8 mols. Então, vamos voltar aqui. Vamos lá, voltar. Opa, transição. Isso. E aqui que ele está dizendo, o ideal seria que o brasileiro consumisse menos de 0,1. 0,08 é menos que 0,1 mol de sódio por dia. Então, o item 2 também é verdadeiro. Então olha só quanta coisa, né? Aqui a gente calculou porcentagem, que é um tipo de relação que está associado às soluções. Aqui a gente calculou mol, que também é um tipo de cálculo que a gente sempre está acostumado a fazer. Bom, então agora vamos para o 4. Em uma mini pizza de presunto, existem 258 miligramas de sódio. Como que eu sei disso? Tem uma tabelinha nutricional no final, lá no pacote, lá, alguma coisa do tipo, que vai estar dizendo que tem essa informação, porque já foi estudado, já foi calculado experimentalmente. Se uma pessoa consome 2 mini pizzas, estará consumindo mais de que 25% de sódio permitido em um dia. Então, vamos voltar para a transição. Aí, então, vamos lá. Então, se o cara estiver consumindo, então vamos colocar aqui, uma mini pizza. Então, uma mini pizza, o cara tem 258 miligramas de sódio, ok? Então, olha só. O Flávio está assistindo também, ó. O chefe assistindo junto, opa, maravilha, hein? Aí sim, já ganhei umas notinhas também, hein? 2 mini pizza, vou ter quanto? Vou ter o dobro, tá? Então, essa continha é fácil de fazer, né? 516 miligramas de sódio. Então, eu tenho 516 miligramas de sódio. Bom, ele fala que o valor 2 gramas de sódio é o máximo permitido num dia. Esse máximo corresponde a 100%. Então, se eu pegar 25%, qual que é o valor que eu vou ter aqui? Bom, é só dividir por 4 aqui na relação. Se eu dividir aqui por 4, então aqui eu vou ter meio grama, que 1 grama a gente sabe que é equivalente a 1000 miligramas. Então, isso aqui eu tenho, 500 miligramas de sódio. Então, a quantidade de sódio presente, né, em 2 mini pizza, é 500 miligramas. E sim, bate com o que o enunciado fala, né? Que ele fala assim, ó, em uma mini pizza de presunto existe 258 miligramas de sódio. Então, se a pessoa consome 2 mini pizzas, estará consumindo um pouquinho a mais do que 25% de sódio permitido. Sim, ok, verdadeiro. Então, o que a gente está fazendo aqui? Proporções. Muita gente fala, professor, isso aí é regra de 3, regra proporcional. Exatamente, é exatamente isso. As soluções que a gente vai fazer cálculos, ela está baseada nesse cálculo. Regras de 3, ou seja, processos diretamente proporcionais. Bom, vamos lá ler a 8. Então, vamos lá. 8. 200 ml de uma solução de fosfato de sódio 2 molar possui 23 vezes mais, né, a recomendação diária de sódio. Bom, então a gente vai ter que montar agora um pouquinho essa conversa. Então vamos lá. Vamos aqui, voltando. Então lá, 200, então item 8, né, da questão 1. Quanto item, né? Imagina um aluno fazendo essa questão no vestibular, né? 200 mililitros, é 200 ml,
de uma solução de fosfato de sódio. O que é fosfato de sódio? Fosfato de sódio quer dizer que ele tem sódio e tem o fosfato. O fosfato é esse ânion aqui, PO4-3. Então, o PO4-3 ele tem carga menos 3, o sódio tem carga mais 1. Então, qual que é a fórmula que ele vai ter? O 3 vai passar multiplicando o sódio, o 1 vai multiplicar o fosfato. Então, eu vou ter Na3PO4, tá ok? Então, essa é a fórmula do fosfato de sódio. E ele fala que esse fosfato de sódio é 2M. O que é esse 2M? Quer dizer que ele é 2 mol por litro. Ok. Então, significa o quê? Significa que se eu tivesse 1 litro, tá? Que é equivalente a 1000 mililitros, eu vou ter 2 mols. Então, se eu tiver 200 mililitros, quanto que eu vou ter? Simplesmente uma regra de 3, tá? É proporcional. Então, vai ficar 200 vezes 2, vai dar 400, e eu vou dividir por 1000. Então, vai dar 400 dividido por 1000, eu vou ter 0,4 mol de Na3PO4. Tá ok? E quanto que eu tenho isso aqui de sódio? Então, aqui tem uma coisa que é muito interessante. Se eu tivesse, por exemplo, 1 mol de Na3PO4, significa que 1 mol é dessa molécula toda. Então, se eu quiser saber quanto que eu tenho de sódio, eu vou ter que pegar esse 1 vezes 3, então eu vou falar que eu tenho 3 mols de sódio. Se eu quiser saber o fósforo, né, fosse fazer uma análise só do fósforo, eu teria 1 vezes 1, eu teria 1 mol de fósforo. Se eu fizer de oxigênio, né, eu vou ter 1 vezes 4, 4 mol. Ok. Agora, como a minha resposta deu 0,4 mol, né, do Na3PO4, e eu quero só saber sódio, então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que multiplicar, né, o sódio que eu tenho aqui, o 3, por esse valor de 0,4. Então, a equivalência dele é 1,2 mol, né? 0,4 mais 0,4 mais 0,4. Eu tenho 1,2 mols de sódio. E a gente viu agora de pouco, no item 2, né? Que a gente tinha lá o quê? Que 1 mol de sódio era igual a 23 gramas. Então, se eu tiver 1,2 mols de sódio, eu vou ter quanto? Aí é só fazer continha. Então, vai dar 23 mais 4,6. Então, vai dar 23 mais 4, 27,3 gramas. Mas eu prefiro conferir minhas contas. Opa, cadê? Calculadora. Ai, apareceu 2 agora. 2 é melhor do que uma. Opa, 27,6 gramas. Ok. Então, essa é a quantidade de sódio que eu tenho no fosfato de sódio quando eu tenho 2 mol por litro e 200 ml. Ah, certo. Mas a pergunta dele é: possui 23 vezes a da recomendação diária? Poxa, recomendação diária quanto que é? 2 gramas diário, tá? Isso aqui é o máximo. Máximo, tá? Então, isso aqui era a recomendação diária máxima, tá certo? Então, eu vou chamar isso aqui de uma vez, tá? Vou fazer um x. Então, se eu tiver 27,6 gramas, quantos x eu tenho? Então, vamos fazer a continha. Então, vou passar isso aqui para cá, 2x, aqui vou fazer a continha. Então, 27,6 dividido por 2. Então, se a gente fizer a continha, vai dar 13 alguma coisa, dividido por 2. Eu vou ter 13,8 vezes a recomendação diária. E não 23. Um aluno que esteja fazendo, alguém esteja fazendo essa conta, pode muitas vezes passar despercebido para essa conta, porque 23 e 13, né? É um número que soa, né? Não está certo, tá? Mas soa próximo, então a pessoa pode fazer algum erro. Bom dia, Débora. Tá tudo bem, a Valéria também tá assim. A Valéria, nossa, a Valéria se formou faz tempo, hein? Tá recordando. Já usa tudo disso aí, já tá craque. Vamos lá, então a 8, item 8 é falso. Então vamos lá. 16. Em 25 gramas de batata frita, existem, já cedo falando batata frita, não rola, né? 25 gramas, imagina algum aluno, 2, 3 horas da tarde, né? Já fazendo essa questão no vestibular. Nossa, é tenso, hein? 25 gramas de batata frita, existem 160 miligramas de sódio, ok? Se triturarmos essa batata em meio litro de água, teremos uma solução com 320 ppm de sódio. Opa, apareceu ppm nessa questão? Que maravilhoso! Então vamos lá.
Então vamos lá. Eu tenho então no item 16, seguinte situação. Eu tenho 25 gramas de batata, ok? Se ela é frita ou não, né? Não interessa. Tem 160 miligramas de sódio. Então, ok. Daí eu vou triturar essa batata, tá? Então, os 25 gramas aqui para mim não interessa. Interessa os miligramas de sódio aqui, tá? Então, vou colocar essas batatas, uau, né? Com esses pedaços de batata, tudo triturado aqui dentro. Vou colocar isso aqui em meio litro de água, tá? Vou fazer uma agitação aqui, agitou bem, filtro, né? Porque a batata tá sólida, né? Vou filtrar e vou fazer uma análise. Quantos ppm eu tenho de sódio? Bom, se eu colocar 160 miligramas e eu dividir por 0,5 litros, então, se eu quisesse ter uma relação de miligrama par litro, isso aqui é como se fosse multiplicar por 2, né? Então, vamos ver se a gente faz certinho a conta. Vamos lá. 160, opa, escrevi 160 em algum lugar aqui, que não era para escrever. Aqui, 160 dividido por 0,5. Eu achei aqui 320. Opa, 320, lógico, se fizer meio por 2, miligrama por litro. Ok. Esse 320 miligramas por litro seria exatamente o que eu tenho. Que eu coloquei 160 em meio litro de água. Então, em 1 litro, teria que ter o dobro de 160, que seja 320. O ppm, ele é conhecido como partes por milhão. Aonde que a gente usa essa unidade? Quando a nossa medida ela é muito pequena, ou seja, algo muito pequeno. Só que esse algo muito pequeno tem alguma importância para a gente. Então, por exemplo, a contaminação de solos, contaminação do ar, a contaminação de algumas coisas, o teor de sódio. E essa quantidade bem pequena, ela é significativa para o nosso corpo. Então, porque são metais que acumulam no nosso corpo, são metais que adicionam alguma coisa, fazem acontecer alguma coisa. Então, eu teria que pegar uma relação em 1 milhão. Essa é a relação do ppm. Para fazer uma reação química, às vezes o ppm, às vezes, tá? Pelo menos você vai trabalhar com nanotecnologia, coisa do tipo, às vezes é insignificante. Mas para os corpos, né, principalmente quando a gente pensa em organismos vivos, o ppm faz muita importância, principalmente para a área ambiental. Então é 1/1 milhão. Então essa diferença aqui é 10 elevado a sexta. Ah, ok, tá? Se pegar menos 6 ou 10 a sexta, tanto faz. É uma diferença de 10 a sexta, tá? Vamos colocar aqui em módulo. Então, pegar unidades como, por exemplo, miligramas por quilogramas, exatamente essa unidade tem a diferença de 1 milhão. Por quê? O que é o miligramas? O M aqui significa 10 a menos 3 gramas. O que significa o quilo? Quer dizer, significa que tenho 10 elevado a 3, ou seja, eu tenho 1000 gramas. Se você fizer a continha aqui, essa diferença dá 10 a sexta. Então, toda vez que eu tiver miligrama por quilogramas, tá certo? Eu vou ter ppm. Então, eu poderia trocar isso aqui por ppm. E se eu trocar o quilogramas por litro, que é isso aqui, eu também posso chamar esse cara de ppm. Então, toda vez que eu tiver uma relação de uma unidade que a outra unidade seja uma diferença de 1 milhão, eu tenho ppm. Então, por exemplo, eu posso ter, por exemplo, gramas por tonelada, tá? Eu posso ter miligramas por litro, eu posso ter miligramas por quilo, que a gente acabou de trabalhar. Eu posso ter mililitro por metro cúbico. Então, todas essas unidades aqui são unidades que a gente pode trocar simplesmente para unidade chamada ppm, tá ok? Então quer dizer que se eu tenho então 320 miligramas por litro, eu poderia dizer que eu tenho 320 ppm. Então essa questão, voltando lá, essa questão aí passa a ser certa? Sim, essa questão passa a ser certa exatamente por conta disso. Opa! Então ppm é só isso? É uma relação de diferença de 1 milhão? E as pessoas criam como se fosse uma nova unidade que você tem que calcular. Não, você vai ter que calcular em cima de uma unidade já existente. Então fica muito mais fácil fazer as continhas, coisas do tipo. Bom, então vamos lá. 32. Se dissolvermos 23 gramas de sódio em 1 litro de água, teremos uma solução de 1 molar de NaCl. Então, é uma pegadinha essa questão, né? Por que uma pegadinha? Bom, vamos voltar de novo, né? Então vamos lá.
Se eu dissolver 23 gramas de sódio, tá? Se fosse de sódio, em 1 litro de água, sim, eu teria uma relação de 1 mol por litro. Porque o sódio, cada 23 gramas, eu tenho 1 mol, então eu estaria exatamente colocando 1 mol em 1 litro. Então, isso daria 1 mol por litro, tá? Mas se vocês voltarem no texto e lerem com calma, vocês vão ver. Se dissolvermos 23 gramas de cloreto de sódio, aí que está o lance. 23 gramas de NaCl em 1 litro de água. Então é diferente, tá? É diferente da proposição anterior. Esses detalhes, de fato, a gente demora um tempinho para entender, porque tudo tem sódio e tal, mas são coisas diferentes. No caso do NaCl, eu teria que fazer a continha. 23 mais o cloro, que vale 35,5, tem 58,5 gramas por mol. Então, agora sim, 58,5 gramas eu tenho 1 mol. Então, 23 gramas eu tenho quantos mols? E é esse número de mols que eu vou achar, que eu vou dividir pelo volume, que é 1 litro. Aí sim eu vou ter a concentração da minha solução. Eu vou fazer a continha, só para a gente saber aqui, por curiosidade, a gente já sabe que a resposta é errada, mas vamos lá. Eu vou ter aqui... Opa, eu fiz a conta errada também aqui, ó. 23 dividido por 58,5. Aqui eu achei 0,39. 0,39 mol, como eu dissolvi em 1 litro, então eu vou ter 0,39 mol por litro. Ah, tá. Então, se for de cloreto de sódio, não é igual a sódio. Nossa, professor, que essas questões aí pegam um pouco, né? Exatamente, pega. E, de fato, é uma questão que eu achei muito interessante, porque não sei se foi exatamente esse o intuito do Instituto Federal lá de Santa Catarina. Ela conseguiu ver se o aluno, de fato, entende que é a solução, que entende que é mol, se entende isso que é proporção. Então, aquele sim que assina lá as proporções corretas, dá um somatório, é típico do vestibular deles de lá. Então, um aluno aqui que faz tudo isso aqui, acerta tudo, ele tem consciência, né, das relações e concentração e tudo mais. É uma questão que se a gente, quando vai resolver em sala de aula, a gente demora muito tempo, porque exatamente ela tem uma dificuldade de interpretação, né, usar o conhecimento para a resolução dessa questão. Algumas outras questões são mais diretas, né? Por exemplo, eu tenho aqui uma questão aqui da UEA, que é os efluentes industriais devem ser criteriosamente tratados a fim de evitar contaminação de rios, lagos por compostos e metais tóxicos. Análise química de uma amostra de 5 litros de um efluente industrial indicou a presença de 400 mg de cromo, com densidade desse efluente de 1 grama por ml, ou seja, está bem diluída a densidade da água. É correto afirmar que o teor de cromo encontrado na amostra em ppm foi de quanto? Então, vamos lá. Tem que vir aqui, né? Não posso apertar aqui. Opa. Aqui mudou tudo. Puxa, aí. Então vamos lá. O que eu tenho, né? Nesses item 2. Aqui é tudo mais simples, né? Olha para vocês verem. É uma única questão, né? Eu tenho 400 miligramas em 5 litros, né, de água, né? De 5 litros da minha amostra. Então, se eu fosse calcular a concentração comum. Aí, Daniela, tudo bem? 400 miligramas por 5 litros. Então, dividir 400 por 5 vai dar 80, né? Então, vai dar 80 miligramas por litro. Como eu falei anteriormente, a unidade miligrama por litro posso trocar por ppm. Então, aqui eu tenho 80 ppm de cromo, tá? Então, aí não sei qual cromo que ele tem, né? Ele falou simplesmente cromo. Em geral é cromo 3, tá? Pode ser o cromo 6, não tem nada de mais ser o cromo 6, tá? Mas aí seria a ideia aí, tá? Então, isso aqui, se a gente voltar lá no texto, aí é só encontrar... aqui. É só encontrar qual item correspondente. No caso, é o item D. Resposta D. Então, o que eu fiz? Eu peguei o 400, né, que é a unidade que eu tinha lá do cromo, né, que foi analisado, estava em 5 litros de água, dividi essa massa de cromo por volume, né, que é a famosa fórmula massa sobre volume. Em cima dessa resposta, eu achei essa concentração, 80 miligramas por litro. Professor, é necessário a gente colocar ppm? Não.
se vocês pegarem um rótulo, por exemplo, de água, por exemplo, água mineral, então se eu pegar um rótulo de água mineral, talvez não dê para ver, mas aqui no rótulo vai estar escrito assim, miligramas por litro. Então não vai estar escrito ppm. Mas em alguns lugares vocês vão encontrar ppm, não tem nada demais. Então só que tem que saber fazer essa relação, né? Quem está estudando química ou está associado à área de química precisa saber. Então, miligramas por litro é a mesma coisa que ppm, como definimos aqui agora anteriormente, né? Gramas por tonelada, miligramas por litro, miligramas por quilo, ml por metro cúbico. Então, tudo isso aqui a gente pode trocar por ppm, tá? Então, ok. Então, vamos para a próxima. Opa! Eu tenho aqui uma outra questão, né? Tem uma questão aqui da FUVEST. E essa questão da FUVEST, ela é uma questão que ela fala aqui do... Opa, deixa eu dar uma sopradinha aqui. Ela fala assim, ó, Observatório Mauna Loa, no Havaí, faz medição diária da concentração de dióxido de carbono na atmosfera terrestre. No dia 9 de maio de 2013, a concentração desses gases atingiu a marca de 400 ppm, ok? O gráfico abaixo mostra uma curva de crescimento de concentração de dióxido de carbono ao longo dos anos, curva B, e também uma curva que seria esperada, considerando o CO2 gerado pelo consumo de combustíveis fósseis, curva A. Daí tem A. Daí tem um gráfico, né? É muito importante essas questões, né? Hoje, os vestibulares, né? ENAD, todas as grandes avaliações, eles percebem que os alunos têm uma grande dificuldade na interpretação de gráfico. Porque o gráfico, ele nos facilita, em vez de ter uma tabelas gigantes de dados, né? Então, fica muito mais visível, né? Então, eu consigo aqui ver que a curva A tem uma inclinação maior do que a curva B, logo, as taxas que eu for obter vai ser maior, né? Então, por exemplo, se eu fizer uma linha aqui, década de 80, né, 1980, eu fizer uma linha aqui, o B vai estar em torno de 330, talvez, e aqui o A vai ser em torno de 370. Então, se eu fizer a mesma leitura, sei lá, aqui em 1990, eu tenho aqui 350, enquanto aqui tem 400, né? Então, fica muito mais fácil essa leitura no nosso gráfico, né? Tanto eu posso fazer pelo ano para saber a concentração, como posso saber, por exemplo, quando tivesse 350, que ano foi? 350 foi em torno ali de 73 e aqui, sei lá, 92, né? Então eu posso fazer essa leitura dos dois lados. Pode ser simples e muito óbvio isso aqui, mas tem pessoas que têm dificuldade. Vamos lá. A concentração de CO2 na atmosfera na época pré-industrial era cerca de 280 ppm. Ok. Adotando esse valor de 400,4 ppm para uma concentração atual, calcule a variação percentual da concentração de CO2 em relação ao valor da época pré-industrial. Então, ele quer saber qual foi a variação percentual, ou seja, quanto que aumentou de 280 ppm para 400 ppm. Então, aqui, de fato, isso aqui gera muita dúvida. Então, vamos lá. Então, vamos... Deixa eu só colocar aqui certinho aqui para me seguir. Uau. Então, olha só. Nesse cálculo... Opa, deixa eu ver se eu estou aparecendo. Que eu não, agora... Tô. Então, olha só. Nesse cálculo eu tenho era pré-industrial. A era pré-industrial eu tinha 280 ppm de CO2. E atual eu tenho cerca de 400 ppm de CO2. Ok. Qual que é a diferença? Bom, a diferença é um pelo outro, né? Então, se eu pegar aqui 400, é 400,4, tá? Menos 280, eu vou ter esse valor. Então, vou fazer continha. 400 menos 280, eu vou ter 120,4 ppm de CO2. Então, essa é a diferença, esse foi o aumento. Ok, então se eu pensar que 280, deixa eu ver se foi isso mesmo que a pergunta, deixa eu ver, em relação à época pré-industrial. Então, sim, foi em relação à época pré-industrial. Então, se eu pegar aqui dos 100%, fosse 280, porque ele pode comparar em relação à nossa época, aí a porcentagem é diferente. Então, ele quer saber quanto foi o aumento em relação à época pré-industrial, que é 280 ppm. A diferença foi 120,4 ppm. Então, quanto que é o valor aqui? Então, se a gente fizer a conta, eu já tinha feito ali
dá 43%. Opa! E se eu poderia fazer de outro jeito? Pode. Tem um outro jeito de fazer, que até muita gente gosta, né? Deixa eu fazer aqui mais um cantinho. Então, olha, 100% 280, que é o valor do CO2 na época pré-industrial, 120 ppm, né, que é o valor que foi da diferença, foi 43. Tem gente que gosta de fazer assim. Bom, se eu pegasse o 280, tá ok? 100%, e jogasse o 400 aqui direto. Se você fizer essa conta, como você está já colocando 280 de novo na conta, né? Porque você está 120 mais 280. Então você está colocando 280 na conta. O que acontece? Você vai ter 100% a mais nessa conta. Então você vai ter 143%. Aí tem muita gente que faz essa conta, depois desconta o 100. Pode fazer, não vai dar nada de diferença. Vai dar o 43 também, tá? Só que não pode deixar 143%, tá? Então o aumento foi de 43%. Se você pensar em relação total, 143, tá? Então isso dá uma quebra, né? A Dilma, né, a presidenta Dilma se confundia muito com isso quando ela ia falar os valores na televisão. Era nítido isso aí. Bom, que época, né? Vamos lá. Dê a explicação pelo fato dos valores observados representados na curva B serem menores do que os valores representados na curva A. Então, se a gente olhar aqui, ele fala assim, ó, a curva A seria esperado o CO2 gerado pelo consumo de combustíveis fósseis, e a curva B foi um valor menor. Bom, aí tem várias interpretações para essa questão, tá? Só que, assim, um dos fatores que se tem é que, assim, o próprio CO2, quando queima, ele não fica sozinho no ar, né? Então, você vai ter plantas que absorvem, que você vai ter aglomeração de CO2 formando carbonatos. Então, tem vários processos biogeoquímicos acontecendo, que é o ciclo do carbono, que favorece a diminuição de CO2. Ainda bem, tá? Só que é lógico que você pode perceber que o aumento da taxa de combustível está associando ao aumento da quantidade de ppm de CO2. E, consequentemente, tem muita gente que fala, mas ppm não é um valor pequeno? É. Só que esse valor pequeno, ele afeta um processo geológico que é o aquecimento global. Então, por isso que essa discussão toda de evitar os combustíveis, né? Essa questão toda aí do legado ambiental, tá? Então, tem isso aqui. Mas tem um ciclo chamado ciclo biogeoquímico, chamado ciclo do carbono, que acaba capturando o carbono do ar, no caso o CO2, para a formação de glicose, coisa do tipo, que é o próprio ciclo natural. Tá? Então, isso aí seria a explicação da diminuição da taxa de A em relação a B. Bom, então 4. Um químico misturou as seguintes soluções: 50 ml de hidróxido de sódio com 200 ml de ácido clorídrico. E ao fazer essa mistura, ele quer saber algumas coisas ali. Vamos lá. Se toda a água for evaporada, restarão 2,34 gramas de NaCl. Bom, essa é uma questão que ela envolve um pouquinho de estequiometria, um pouquinho de titulação. Então vamos entender o que está acontecendo. Bom, vou voltar aqui. Então vamos lá. Eu tenho 50 ml, né? Então vou colocar aqui 50 ml. ml é volume, tá? De hidróxido de sódio, que é um composto químico, na concentração de 0,2 mol por litro. Então é isso que eu tenho, tá? Beleza. Eu vou misturar com HCl, ok? Que é um ácido que reage com o hidróxido de sódio, inclusive. E eu vou colocar 200 ml de HCl com a concentração de 0,05 mol por litro. A gente tem uma reação que o hidróxido de sódio reage com ácido clorídrico, ok? E forma o quê? Bom, o hidróxido de sódio ele libera OH-. O ácido clorídrico libera H+. Essas são as características. Ácido libera H+, base libera OH-. Se a base libera OH-, então quer dizer que o sódio fica positivo. O ácido clorídrico libera H+, então quer dizer que o ânion aqui dele é Cl-. Se a gente fizer a junção, vamos fazer carinha feliz, né? Então vai formar quem? H+, com OH-, que é a famosa água, ok? Na+, com Cl-, que vai dar NaCl. Show! Então, ele quer saber a quantidade de NaCl formado. Muito, muito, muito bem. O que eu consigo tirar dessas informações aqui? Que uma quantia desse, né, que é o hidroxódio, reage com uma quantia de ácido clorídrico.
que forma uma quantia de água, que forma a mesma quantia de NaCl. Esse 1 aqui significa que 1 mol desse composto reage com 1 mol desse, forma 1 mol desse, mais 1 mol desse. Isso aqui a gente chama que é o índice estequiométrico, é a estequiometria da reação. Só que para isso eu tenho que comparar não massa. Tá? Eu posso até comparar massa, mas eu tenho que comparar primeiramente mol. Eu posso transformar todos esses mols em massa, por exemplo, sem problema algum. Mas eu vou montar de novo essa equação, porque nosso interesse lá é saber o NaCl, esse cara. Então eu tenho NaOH, eu tenho HCl, que vai formar NaCl. Eu vou colocar água aqui, porque posteriormente algum aluno vai ver isso aqui e vai falar, voltou água! Bom, 1 mol desse cara reage com 1 mol desse, que vai formar 1 mol desse. Agora do outro não vou colocar. Vamos lá. Quantos mols eu tenho de hidróxido de sódio? Então é uma boa pergunta, né? Quantos mols eu tenho? Aqui não tem informação de mol. Que informação eu tenho? Eu tenho informação que eu tenho 0,2 mol a cada 1 litro, ou seja, 1000 ml. Ah, então eu tenho 0,2 mol para cada 1000 ml. Se eu tiver os 50 ml, então quantos mols eu vou ter? Então, eu vou fazer a continha. Se eu multiplicar isso aqui por 5, dá 1. Mais o 10 aqui vai dar 10. 10 dividido por 1000. 10 dividido por 1000, 0,0. Tem mais um 0, 1. É isso? Não, está errado. Vai ser 0,01 mol. Tá? Então, essa é a quantidade que eu tenho de hidróxido de sódio. 0,01 mol. Ok. E do HCl? Bom, HCl eu vou fazer aqui embaixo. O HCl eu tenho 0,05 mol a cada 1 litro, ou seja, 1000 ml. Essa é a informação que eu tenho aqui, ó, do HCl. 0,05 mol em 1 litro. Só que eu tenho 200 ml. Ok. Então, olha só, o volume é maior, só que a concentração era menor. Então, se eu multiplicar isso aqui por 2, então vai dar 0,1. Multiplicado por 100, vai dar 10. Então, eu vou ter 10 sobre 1000 também. Então, isso aqui também vai dar 0,01 mol. Ok. Então, tem 0,01 mol. Como a proporção é de 1 para 1, a concentração que eu tenho em ambos os casos é 0,01 para 0,01, eu vou ter a mesma quantidade de NaCl, 0,01 mol. Show! Tá, mas isso não responde o exercício lá, porque o exercício lá me pergunta gramas. E aí, como que eu faço? Ah, então. Aí você vai ter que fazer assim. O NaCl, ele é composto por sódio, que vale 23, e ele é composto por cloro, que vale 35,5. Então, a cada 58,5 gramas, eu tenho 1 mol. Então, se eu estiver falando que eu tenho 0,01 mol, então eu tenho quantos gramas? Bom, isso aqui é dividir por 100, né? Então eu tenho 0,585 gramas de NaCl. E aí eu vou ver. Cadê? Aqui. Eu vou ver. Se toda a água for evaporada, restarão 2,34 gramas de NaCl? É falso. Ah, então não vai ter isso? Não. Ah, que pena. Bom, não tem muito o que fazer, né? Bom, então vamos lá. Agora vamos lá para o item 2. A concentração de íons cloreto é de 0,04 mol por litro. Então, vamos ver se é isso mesmo. Então, olha só. Eu tenho 0,01 mol de NaCl. Então, o NaCl aqui na minha solução, né? Ele está com 0,01 mol. Significa que eu tenho 0,01 mol, que é o índice 1, de sódio, e significa que eu tenho 0,01 mol de cloreto. Ok. Então, eu tenho essa quantidade de mol. Só que ele perguntou mol por litro. Ok. Mas qual que é o volume que eu tenho? Bom, lembrando lá, o que a gente montou agora de pouco, eu tenho 50 ml mais 200. Então, eu tenho 0,01 mol de Cl em 250 mililitros. 250 mililitros é equivalente a 0,25 litros. Ah! Então, se eu dividir por 0,25, é a mesma coisa que multiplicar por 0,4. Desculpa, multiplicar por 4. Então, isso aqui é equivalente a 0,04 mol por litro de Cl-. Opa, então se a gente voltar lá no texto,
a gente vai ver. Opa, fiz besteira aqui. Aqui. Opa, tá aqui, estava certo. Então lá, concentração é 0,04? Sim, é. Então a 2 é verdadeira. Ah, maravilha. Então vamos ver lá. A concentração de um sódio é 920 ppm. Opa, tem uma ppm aqui. Vamos lá de novo calcular o ppm do sódio. Bom, a nossa sorte aqui é que a gente já tinha feito a conta para o sódio. Então a gente pode pensar isso aí. Como o volume da solução é igual, então se o número de mols do sódio é igual ao número de mols do cloreto e a solução nossa tem a mesma relação, poderia usar essa fórmula. Só que a gente quer ppm, né? E ppm não está relacionado, tem uma certa maneira, uma relação com o mol, mas é muito mais fácil se a gente tivesse uma relação de massa, né? Bom, mas eu posso sim pegar esse valor e transformar para massa. Então, o teor de sódio que eu tenho na minha amostra, ela está associada a 0,04 mol para cada litro de sódio. Como eu sei que, olhando a tabela periódica, o sódio vale 23 gramas por mol, se eu multiplicar, então se eu tiver mol e eu quiser obter massa, basta eu multiplicar pela massa molar, que seria esse dado aqui, massa molar, que seria esse número. Então, se eu multiplicar esse número por 23, eu vou ter a minha resposta em massa. Então, eu vou fazer a continha aqui. Eu vou pegar a calculadora para não ter erros. Uau, 0,04 vezes 23. Até dá para fazer de cabeça, né? Mas sabe como que é aquela conversa. Deu 0,92 gramas, né? Se multiplicar isso aqui por 23, né? Pegar esse valor e multiplicar por 23, eu vou ter 0,93 gramas para cada litro. Ok. Mas para trabalhar com ppm, a gente definiu agora de pouco que o ppm seria muito interessante se a gente trabalhasse, por exemplo, miligrama por litro. Então, não gramas por litro. Ó, Edgar, o primo, tudo bem aí? Olha só, então para passar para gramas aqui, 1 grama é equivalente a 1000 miligramas. Então, se eu multiplicar esse valor por 1000, né? Então, multiplicar por 1000, eu vou conseguir ter uma resposta em miligramas. Então, eu tenho 920 miligramas por litro. Agora sim, miligramas por litro eu posso converter essa unidade aqui para ppm. Então, eu tenho 920 ppm, no caso do sódio. Então, é isso que eu vou ter. Ah, tá. Então, quer dizer que esse item aí, né, o item 4 da questão 4, está certo? Sim, está certo. Então, a gente vai anotar ele, que o I1 sódio na solução é esse valor. Nós estamos vendo que uma única questão, eu posso trazer várias abordagens de concentração, e por isso que esse assunto confunde muita gente, porque eu posso trazer porcentagem, eu posso trazer diluição, posso trazer um monte de coisa. O item de baixo já fala exatamente disso. Então, vamos lá. Item 8 da questão 4. A solução A foi diluída. A solução A foi diluída 4 vezes nessa operação. A solução A foi diluída 4 vezes. Solução A. Um químico, seguintes soluções. Ele talvez esteja falando desta solução, né? Essa seria uma solução A e aqui seria a solução B. Acho que foi isso que ele colocou. Então a solução ela foi diluída 4 vezes nessa operação. Então vamos lá. Se a gente saiu com 50 ml, foi para 200 ml, né? Ou melhor, foi para 250 ml, a gente tem um fator aqui que está diluindo 4 vezes mais, né? Então ela foi diluída 4 vezes na operação? Sim, é verdadeiro. A solução foi diluída pelo menos 4 vezes nesse processo todo aqui. Não 4, porque é 50 para 250. Então, quer ver eu fazer uma formulinha? Fica mais fácil a gente enxergar. Vamos lá. Então, existe uma fórmula, eu falo aos alunos, nossa, todos os alunos adoram a fórmula da vaca. Vaca-voco. Porque a gente fala concentração vezes volume é igual a concentração vezes volume. Mas se falar vaca, o aluno lembra na hora. Então, volume vezes concentração é igual a volume vezes a concentração. E eles não colocam o O no final, eles colocam 1. Mas vocês já entenderam por quê, né? Então, olha só. Então, o volume aqui era 50 mililitros. Eu tenho a concentração de 0,2.
tá? Então, se eu não tivesse reação química acontecendo, tal, eu poderia estimar a concentração final. Mas qual que vai ser o volume final? Bom, o volume final, se não tivesse reação, seria os 50 ml que eu coloquei aqui, da primeira solução, que eu chamo a solução A, mais 200 ml da solução B, vamos supor. Então, aqui eu teria 250 mililitros, tá ok? Então, se eu fosse fazer a continha aqui, certinho, bonitinho, ia ficar 50 vezes 2 dividido por 250. Então, a concentração vai dar 100 dividido por 250. Então, a concentração final, vamos ver, não vou fazer essa conta de cabeça não. Aqui eu fico perdido aqui no teclado. Quando eu tenho calculadora, vai mais rápido. Opa! 2050 não, 250. Então aqui vai ter 0,4. Então, se a gente pensar que a diluição aqui que foi causada levou. É isso mesmo? É isso mesmo. Eu tinha 50. Não, mas eu fiz a conta errada. Aqui é 0,50 vezes 0,2. Ah! É o 0,2 vezes 50. Aqui vai ser 10. Ah, certo. Agora faz sentido. 10 dividido por 250. Então, esse cara aqui não é essa resposta. Então, a concentração final vai ser 0,04. Ok. Então, de 0,2, a minha solução foi para 0,04. Então, se a gente pensar que se eu pegar aqui 0,02, eu já tenho 10 vezes a diluição, né? Então, a solução foi diluída 4 vezes nessa operação? Não, foi muito mais que 4, tá? Então, a gente não pode considerar isso aí. Se fosse 4, eu teria 0,1, depois eu teria 0,5, né? Então, não seria o caso, porque eu saí de 0,2 e fui para 0,04, tá? Então, tem uma diluição maior, um pouquinho maior, do que 4 vezes. Então, o item 8 aqui não é correspondente. Bom, então vamos agora para o item 16. O sistema resultante apresenta pH neutro. Então, como ele trabalha, o ácido foi totalmente neutralizado com a base, ou seja, o ácido, ele reage com a base e foi totalmente neutralizado, porque a conta que a gente fez é que a quantidade que eu tenho de hidroxódio é a mesma de ácido clorídrico, então só sobrou o NaCl na minha solução. O NaCl é um sal neutro, né? Um sal que não deixa o meio nem ácido nem básico, então sim, o pH da solução vai ficar um pH neutro, né? Então não vai ter alteração sim. Então, opa, eu apaguei aqui que eu tinha. Opa. Então esse item aqui é verdadeiro. Opa! Nossa, como dá trabalho essas questões, hein? A gente tá quase 1 hora fazendo 4 questões. Algumas questões são mais diretas. Alguns vestibulares, eles judiam mesmo do aluno. Eles colocam questões aí que, coitado do aluno, o aluno sofre, hein? Sofre bastante. Então vamos lá. Vamos lá aqui para a próxima. Um suco laranja, Universidade Federal Juiz de Fora, um suco laranja contém 400 ppm de vitamina C. Quantos mililitros de suco laranja uma pessoa deve ingerir para suprir necessidade diária de 60 miligramas de vitamina C? Considere que a densidade do suco seja 1 grama por ml, ou seja, está bem diluidinho que a densidade da água. Então, aí é uma questão aí que o pessoal gosta muito, né? Quanto que eu tenho que ingerir de suco laranja por dia? Bom, aí depende do seu gosto, né? Então, olha lá. Então, eu tenho 400 miligramas de vitamina C, tá ok? Um suco de laranja contém isso aí. Quantos ml de suco de laranja uma pessoa deve ingerir para que a dose diária seja 60 miligramas? 60 miligramas de vitamina C. Então, isso aqui seria a dose diária. Considere a densidade do suco, tal, 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 tal. Então, olha só, não está claro um detalhe aqui, tá? Não está claro um detalhe. Um suco de laranja contém 400 ml, tá? Então, ele não está dizendo que esse suco está 400 miligramas, desculpa, 400 ppm, opa, falei miligramas aqui, mas aqui é ppm. 400 ppm, então se ele falou ppm, ele falou. Então eu estou vacilando aqui. O que é 400 ppm? 400 ppm a gente pode traduzir, eu li miligramas, tá? Por isso que eu não estava enxergando. Falei, cadê o volume, né? O ppm a gente pode enxergar que seja 400 miligramas por litro, tá? Agora sim, se ele estiver falando isso, então agora eu tenho meu volume. Então eu posso dizer que eu tenho 400 miligramas para cada 1 litro, ou seja,
1000 ml de solução do suco. Aí sim, porque eu li 400 ppm como 400 miligramas, e aí eu estava cometendo um erro já. Então, se eu tiver 60 miligramas, então quanto que eu vou ter de suco? Para ter quanto de suco eu tenho que tomar, exatamente para ter a minha dose diária de vitamina C suprida. Ok? Então, é só fazer 60 vezes 1000 dividido por 400. Posso cortar os zeros. Então, aqui vai dar 600 dividido por 4. 600 dividido por 4 dá 150 mililitros de suco de laranja. Então, o cara que tomar lá 150 mililitros de suco de laranja, ou seja, um copinho pequeno de suco de laranja, já tem a quantidade de vitamina C necessária. E faz bem, né? Então, vamos lá. Então, seria a resposta B aqui. Então, a pegadinha dele aqui, ele colocou miligrama aqui e ppm aqui, o cérebro, pelo menos o meu, né? Fez leitura como tudo fosse miligramas, né? Porque eu já leio ppm como miligramas por litro. Então, você pode pensar que é miligramas por litro. Aí sim você tem a relação de massa com volume. Porque eu falei, nossa, se fosse 400 miligramas, ia faltar a relação do volume. Cadê o volume? 400 miligramas em quanto? Em 10 litros, 1 litro, 100 ml, quanto? Então agora falando que é ppm, ele já tem a relação que é o litro, tá? Ok. Nossa, essas questões de ppm, elas pegam, né? UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Certos medicamentos são preparados por meio de uma série de diluições, assim, utilizando uma quantidade de água muito grande. Os medicamentos obtidos apresentam concentrações muito pequenas. Uma unidade mais adequada para medir tais concentrações é denominada ppm, que é um ppm corresponde a uma parte soluto em 1 milhão de partes da solução. Considere um medicamento preparado com uma mistura de 1 grama de extrato vegetal com 100 kg de água. A concentração aproximada desse vegetal no medicamento em ppm está indicada em qual alternativa? Bom, então, opa, tem que vir, já mudou. Então, vamos lá. Então, a ideia aqui é que eu quero saber que eu tenho 1 grama, né, do extrato, que é o meu interesse, em 100 quilogramas de água. Tá? Então, foi essa mistura que ele tem. Ele quer saber quanto que isso aqui vale em ppm. Simples isso. Bem direto. Né? Então, como que eu consigo fazer isso aqui? Bom, então, vamos voltar. Eu tenho aqui uma relação de ppm que eu acabei de fazer. Eu tenho que achar aqui qual que fica melhor para mim. Bom, eu tenho gramas por quilo. Eu poderia colocar isso aqui em miligramas, porque se eu utilizar aqui miligramas por quilo, é ppm. Ah, tá. Então, como já aqui eu tenho quilo, eu teria que só simplesmente transformar esse grama para miligramas. Tá. E o 100 que está lá? Então faz assim, deixa 1 sobre 100 aqui, esquece esse número. Deixa aqui gramas por quilogramas. Ok. Se eu quiser trocar o gramas por miligramas, eu tenho que fazer assim, 1000 miligramas por quilogramas. Então, eu vou substituir esse cara por isso aqui. Ok. Agora eu tenho 1 vezes 1000 dividido por 100. Ou seja, posso cortar o 100 com esses zeros aqui. Então, eu vou ter 10 miligramas para cada quilogramas. Ou seja, 1 grama para cada 100 quilos, que equivale a 10 miligramas por quilo. Miligramas por quilo, posso falar que é ppm. Então, eu tenho essa unidade, posso chamar 10. Então, eu tenho 10 ppm aí na minha brincadeira, tá? Então, essa é a questão 6, resposta... Opa, voltar lá. É a resposta D, D de dado. Opa, ainda dá tempo de fazer mais um. Faz professor mesmo, né? E é professor, então vai ficar fazendo exercício, não querer mais. Vamos lá. 7. A contaminação de águas e solos por metais pesados tem recebido grande atenção dos ambientalistas, devido à toxicidade desses metais no meio aquático, as plantas, os animais e a vida humana. Dentre os metais pesados há o chumbo. É um elemento relativamente abundante na crosta terrestre, tendo uma concentração ao redor de 20 partes por milhão. Uma amostra de 100 gramas da crosta terrestre contém um valor médio em miligramas de chumbo igual a quanto? Então, ele já deu um dado que é bem simples essa questão, né?
está falando que a gente tem 20 ppm, né, de chumbo, né, que é o PB, vou escrever aqui que é o chumbo. Ele quer saber em 100 gramas de uma amostra, né, quanto que a gente vai ter, né, de amostra. A pergunta é, de 100 gramas de amostra, quantos miligramas eu tenho, então, de chumbo, tá? O que é o 20 ppm? O 20 ppm significa que eu tenho 20 miligramas para cada quilo da minha amostra. Então, eu posso trabalhar com essa unidade. Poderia também estar trabalhando gramas por tonelada, miligramas por litro, ml por metro cúbico. Mas como ele está falando em massa da minha amostra, eu resolvi usar essa. Essa aqui é muito distante, então eu coloquei isso aqui. Ok. Então, significa que eu tenho 20 miligramas para cada quilo de amostra. Então, vamos escrever aqui. Ó. Tem 20 miligramas para cada 1 quilo, ou seja, 1000 gramas da amostra. Então, essa é a minha relação. 20 miligramas no caso do chumbo, né? Opa, aqui é um 2, para cada quilo da minha amostra, ou seja, 1000 gramas. Então, se eu tiver 100 gramas da minha amostra, quantos miligramas eu vou ter? Bom, isso aqui foi 10 vezes menor, aqui 10 vezes menor. Então, o valor que eu vou achar que é o mesmo desse é 2 miligramas de chumbo. Então, se eu pegar uma amostra, né, que digamos aí que é a amostra que ele está falando, eu deveria achar 2 miligramas de chumbo na minha amostra. Bom, essa é uma questão típica, tá, que fala de quantidade, né, de matéria, que é miligramas, concentração gramas por litro e tal. É um assunto que cada vez mais está ficando recorrente, né? Essa questão mostra muito a relação dos ambientalistas, que ao longo do tempo, né, foi se descobrindo várias coisas que o pessoal já conhecia, mas de amplo espectro, que os materiais são acumulados. Como assim? Os vegetais absorvem esse chumbo que está no solo, aí algum animal come o vegetal, e a gente chama isso de cadeia alimentar. Algum animal come esse segundo animal, que come o outro, que come o outro, que come o outro, até que ele vai aumentando a concentração, porque esse metal, ele não sai do nosso organismo, ele vai se acumulando. Então, quando o homem, pensando na cadeia alimentar, se ficar no finalzinho da cadeia alimentar, ele vai comer algum outro vegetal, algum outro animal, alguma outra coisa, né, a fonte de proteína dele, ele acaba ingerindo esse material. E aí a gente tem alguns problemas sérios, problemas de saúde sérios, né? Então, por isso que hoje os ambientalistas falam, olha, toma cuidado, a gente está contaminando o peixe, a gente está contaminando os animais, a gente está contaminando o próprio homem, né? Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. Bom, espero ter ajudado vocês aí na resolução aí um pouquinho dessas questões. A lista, sem brincadeira, ela tem mais exercícios, acho que eu montei 17 exercícios, eu sabia que não daria para fazer todos. Eu vou deixar ela com gabarito lá no nosso grupo do Telegram. Então, se você quiser participar do grupo Telegram, abaixo aí na descrição existe um código, né, lá, que é o código do nosso grupo no Telegram, e lá eu sempre estou postando os vídeos, as chamadas, coisas do tipo. Se caso você tenha dúvida, queira perguntar alguma coisa, pode tanto fazer essa pergunta aí pelo chat, né, no Facebook ou no YouTube, ou na própria lista lá do Telegram, tá? Assim que eu tenho um tempinho, faço soluções aí para ajudar vocês. Espero que esteja ficando claro, espero ter ajudando vocês, tá? E se vocês quiserem dar sugestões, elogios ou o que for, fique à vontade para comunicar comigo. Abraços, até mais.